sou a Meca Andrade, psicóloga, analista do comportamento, diretora do Grupo Método. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tópico que está batendo a nossa porta agora, que tem uma enorme relevância, que é sobre a seleção de objetivos terapêuticos para pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento ou transtornos do espectro do autismo, outros transtornos de comportamento, de uma maneira geral. A seleção de objetivos, como eu já falei em outras ocasiões, é uma das etapas mais importantes do tratamento, né? Porque selecionando objetivos adequados, tanto do ponto de vista das prioridades do indivíduo e da família, quanto do ponto de vista dos pré-requisitos que o indivíduo já apresenta, é fundamental para uma intervenção ou para um suporte terapêutico adequado. Não existe competência técnica que resolva o problema de objetivos mal escolhidos. Então, eu sempre enfatizo muito a importância desse processo de seleção de objetivos. Bom, estou trazendo esse assunto hoje porque eu obviamente estou compartilhando com vocês a minha perspectiva, a forma como a gente vem trabalhando no Grupo Método. Lá no Grupo Método, o processo de seleção de objetivos é um processo muito já estabelecido, né? Então, a gente tem vários sistemas, vários passos e o resultado é relativamente, tem sido relativamente consistente nos últimos anos e tem ajudado muito na intervenção. Tem sido o que a gente chama de a espinha dorsal do nosso trabalho. Até antes do início da pandemia do coronavírus, esses objetivos eram selecionados com base em várias questões. Como eu falei, as prioridades da família, os pré-requisitos do indivíduo, e isso iria compor alguma coisa que fosse socialmente válida, né? E a validade social é uma dimensão absolutamente importante da intervenção. Bom, quando a gente pensa no que a gente está vivendo hoje e também no que a gente vai viver amanhã, a gente tem que reconhecer o óbvio, né? E o óbvio é a forma como a gente selecionava os objetivos, ou os objetivos que a gente selecionava no passado, provavelmente não são mais adequados hoje. Aliás, certamente não são mais adequados hoje e muito possivelmente também não vão ser mais adequados no futuro. Então, eu considero esse período, desse ponto de vista, da seleção dos objetivos terapêuticos para as pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, um período de transição e, ao mesmo tempo, um período de crise. Então, pensando um pouco sobre isso, o que eu gostaria de falar nesse vídeo é sobre os objetivos que hoje se fazem relevantes, que talvez no passado a gente não pensasse tanto, ou que talvez no passado a gente pensasse de uma forma diferente. Muito possível, muito possivelmente é verdade que no futuro, quando acabar tudo isso e quando a gente voltar para o novo normal, esse novo normal vai impor novas necessidades, novas prioridades, novas noções de socialmente válido. Mas hoje eu queria apontar algumas coisas que eu acho que são fundamentais da gente introduzir nas nossas prioridades, nas nossas rotinas de trabalho com as pessoas com TEA, para que a gente não continue trabalhando em objetivos que não fazem mais sentido ou que são menos importantes do que outros que agora são fundamentais. Então, eu listei aqui alguns objetivos que nós temos trabalhado lá na clínica ou estamos no processo de incluir. É um processo porque é uma aprendizagem. A forma como a gente fazia antigamente, ou antigamente até outro dia, né, era, tinham certos repertórios de interação social, de cuidados pessoais e etc e tal, que faziam sentido naquela realidade que talvez agora não façam mais. E agora temos novas necessidades. Então, alguns desses objetivos eu queria compartilhar com vocês para garantir para ter certeza que vocês também consideram isso, vocês famílias e vocês profissionais, na hora de pensar nas propostas de trabalho, né? Na hora de selecionar os objetivos. Então, uma das coisas que para mim parece óbvio, que é um assunto delicado, que é um repertório não tão simples de ser instalado, mas é o uso da máscara, da proteção respiratória de uma maneira geral. Eu acho até que a indústria vai se desenvolver um pouco. Se eu fosse uma empreendedora nessa área, eu certamente pensaria nisso, mas
a indústria vai ter que se desenvolver para criar equipamentos mais adequados para a nossa população, de proteção respiratória, eu estou falando. Mas, hoje em dia, a gente tem poucas alternativas e, além do que, a gente tem escassez de materiais no mercado. Então, hoje é muito importante que a gente comece a trabalhar, e vocês, famílias que estão aí meio sem saber o que fazer em casa, introduza aí um treino de uso de máscara, mesmo que seja em casa, numa situação que seja fácil. Por exemplo, o uso de elevador com máscara vai ser fundamental. Se a criança não consegue usar máscara por muito tempo, mas consegue pelo menos subir e descer o elevador com a máscara, já é alguma coisa. Se ela consegue ficar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Então, são vários níveis de objetivo. Colocar a máscara de forma segura, tirar a máscara de forma segura, descartar a máscara de forma adequada. São todos repertórios comportamentais que são novos, que a gente não costumava pensar. Então, só com relação à máscara, você já teria aí um monte de objetivos para serem trabalhados de acordo com cada indivíduo. A dessensibilização do material, muitas crianças no espectro se sentem extremamente incomodadas, porque vestir a máscara é extremamente desconfortável. Outra área que eu acho que é importante a gente pensar é a higienização das mãos e do rosto até, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum o povo lavar o rosto várias vezes por dia. Eles tomam muito menos banho do que a gente aqui no Brasil, mas eles lavam o rosto muito mais. Lavar o rosto talvez seja um objetivo interessante da gente ter, lavar as mãos mais frequentemente e lavar as mãos com certas rotinas, né, de uma forma mais adequada, né? A gente sempre lava a mão de uma forma meio esculachada e agora a gente está entendendo a necessidade de se pensar mais nisso. Um outro objetivo fundamental que eu acho que as pessoas vão ter que começar a pensar, reduzir o número de vezes que a gente encosta no nosso rosto, na região da boca e do nariz e dos olhos. A gente tem um padrão de comportamento no dia a dia, quase que estereotipado, né? É quase que um padrão repetitivo de encostar a mão no rosto. A gente precisa também trabalhar em reduzir o contato das mãos com objetos públicos, em locais públicos. Eventualmente, a gente já precisa trabalhar, a gente vem trabalhando tanto, né? Na interação social e no cumprimento, nas cordialidades, nas questões de boa educação. E agora a gente vai ter que começar a ensinar outras formas de cumprimento mais à distância, manter uma distância adequada das pessoas, não se aproximar tanto dos rostos das pessoas, vão ser objetivos agora para esse período de crise. Em algum momento mais para frente, eu acho que a gente vai ter que pensar quais desses objetivos de crise vão se manter no futuro, vão fazer parte do novo normal. E quais novos objetivos a gente vai ter que pensar para o novo normal. O que eu acho que é importante a gente considerar agora é que qualquer coisa que a gente vinha fazendo antes da pandemia, em termos das metas terapêuticas para os nossos pacientes, se ainda não foi revista por vocês profissionais e por vocês famílias, então elas têm que ser revistas agora, porque agora vocês têm outras prioridades. Vou encerrando esse segmento dessa conversa aqui. Prometo colocar mais um vídeo sobre esse tópico, porque obviamente a gente não esgotou o assunto. Eu acho que é um assunto que para a gente ainda está em processo de desenvolvimento e eu vou continuar com essa conversa em algumas outras partes, tá bom? Eu espero que isso já seja útil, pelo menos para iniciar um trabalho mais consciente, com maior validade social. Espero poder contar com vocês nos próximos vídeos. Caso você não tenha se inscrito aí no meu canal, não se esqueça de se inscrever e de comentar. Um abraço a todos.